De 15 em 15. Oi, meu nome é Leandro Negreiros e esse é o De 15 em 15, o podcast que traz um episódio a cada 15 dias com duração de 15 minutos. Temporada 3, episódio 4, Michele, uma mãe atípica. Não sei se você já ouviu falar que o flamingo perde aquela cor salmão rosada dele que ele tem, linda, quando nasce os filhotes. Porque o gasto de energia deles, né, das mamães flamingos, é tão grande, o gasto de energia delas de correr atrás de comida para eles, porque quando eles nascem, eles não se alimentam sozinhos, né? E aí tudo que ela acha, ela quer levar para eles. Aí isso causa um déficit de nutrientes e ela perde toda a cor salmão dela e fica branquinha. Aí quando eles começam a se alimentar sozinhos e ela pode voltar, né, até a vida que ela tinha antes, correr atrás de comida só para ela, aí a cor salmão dela volta. Nessa temporada do De 15 em 15, que eu vou chamar de áudios relatos, eu vou trazer histórias reais que chegaram até a mim porque as pessoas ou se sentiram abertas de me contarem alguma questão de sua vida, ou eu as convidei para que dividissem comigo parte de suas existências. Nesse quarto episódio, eu trago o relato de Michele, uma mãe atípica. Ela vai apresentar suas batalhas invisíveis, vitórias silenciosas e um amor que nunca aprendeu a desistir. Eu conheci a Michele na casa da minha amiga Janice. Fiquei muito espantado com a disposição dela de cuidar do seu filho, o Eduardo, que tem transtorno do espectro do autismo, TEA, grau 3 de suporte, não verbal. Dizer que uma pessoa tem transtorno do espectro do autismo, grau 3 de suporte, não verbal, significa que ela apresenta uma condição de neurodesenvolvimento que impacta de forma intensa a comunicação, a interação social e a adaptação à rotina, necessitando de apoio contínuo e substancial no dia a dia. Nesse grau, a pessoa geralmente tem grandes dificuldades para iniciar ou manter interações sociais e não utiliza a fala como principal meio de comunicação. Mas isso não significa ausência de compreensão ou de sentimentos. A comunicação pode ocorrer por meio de gestos, expressões, recursos visuais ou outros meios, sendo fundamental a oferta de suporte adequado para promover sua autonomia, inclusão e qualidade de vida. Daí, já dá para imaginar que o trabalho de Michele não é fácil, mas o seu amor é. Eu me chamo Michele, eu tenho 35 anos e eu sou mãe atípica de um menino neurodivergente de 5 anos. Ele tem o transtorno do espectro do autismo, grau 3 de suporte, não verbal. Então ele ainda não fala. Ele entende alguns comandos de rotina, mas comando de identificação de objetos, por exemplo, ele não entende. Recentemente ele foi diagnosticado com a deficiência intelectual também e passa por uma série de investigação genética para verificar a possibilidade de outras síndromes. Eu descobri o autismo no Dudu quando ele tinha 1 aninho. Eu engravidei do Eduardo, eu tinha 29 anos. E quando eu tive ele, eu notei que ele tinha um comportamento diferente das outras crianças da família, porque junto com ele nasceu uma leva de mais 3. Então, eu notei que o comportamento dele era bem diferente das outras crianças com 1 aninho. E aí eu comecei a correr atrás. Fui no plano de saúde, falei que as questões que me incomodavam e eles falaram que era normal. E eu falei que não, que ainda assim eu queria encaminhamento para o neuro. Aí foi me dado encaminhamento para o neuro. Só que dentro do rol da ANS, o plano de saúde só é obrigado a te fornecer o tratamento
quando a criança já tem um diagnóstico. Então, o que os planos de saúde fazem? Eles retardam esse diagnóstico. Então, isso é uma prática abusiva, né? Porque eles sabem que depois que eles dão um diagnóstico, eles são obrigados a fornecer o tratamento que a criança precisa. Então, o que a gente fez? A gente decidiu ir atrás de uma neuro formada em análise do comportamento. E o Eduardo ficou 2 horas dentro da sala com ela. Incluiu entrevista com os pais, né? Para a gente contar como que foi, desde o nascimento dele, como que era a rotina, tudo. Com a análise comportamental e em sala, né? Na clínica, foi fechado o diagnóstico do Dudu. Então, com esse laudo, a gente voltou no plano de saúde e eles foram obrigados a fornecer o tratamento do Eduardo. Então, uma criança com o grau de comprometimento do Eduardo, ele precisa de pelo menos 20 horas semanal. E o plano de saúde não estava querendo dar 5. Lá vamos nós atrás de advogado para conseguir liminar de novo. E aí, a gente conseguiu a liminar de cumprimento. E desde então o Eduardo vem sendo acompanhado pelo plano de saúde obrigatoriamente, né? Porque eles não fazem nada por livre, espontânea vontade. E a gente colocou o Eduardo na escolinha quando ele tinha 3 aninhos. Só que a escolinha não incluía o Eduardo nas atividades. Ela simplesmente me dava um retorno de que o Eduardo não fazia as atividades. E ele tinha acompanhante terapêutico do plano de saúde que acompanhava ele na escola, que diziam que eles não incluíam ele na atividade, elas nem tentavam. Então, o capacitismo já começa aí, né? As profissionais de educação, né? E era uma escola privada. Então, o Eduardo começou a ter umas mudanças comportamentais, uma aversão a ficar na clínica. Acredito que seja pelo excesso de estímulo entre clínica e escola, ele tomou uma aversão. Foi começando a ficar difícil. Depois dos 3, 4 anos, foi começando a ficar muito difícil fazer terapia com o Eduardo. O Eduardo começou a apresentar comportamentos de autoagressão e, por último, até agredindo a gente. Então foi adicionado outra medicação, um estabilizador de humor para o Eduardo hoje, para ver se a gente consegue estabilizar esse quadro para voltar com as terapias, que ele não está fazendo as terapias. Ele tem um retorno já agora essa semana para a gente discutir a possibilidade de a gente tentar o tratamento com o canabidiol, porque é tudo tão no escuro que tudo é tentativa e a gente vai se abraçando a cada fiozinho de esperança, né? Que aparece, a gente vai se agarrando e vai acreditando que pode dar certo, né? Agora, sobre mim, eu não queria ter filho, eu não queria ter marido, eu não queria ter família. E Deus surpreende a gente, né? E as coisas aconteceram de forma tão rápida, tão inesperada, que eu não tive nem tempo de processar a informação de ser mãe e tive que lidar com a realidade da maternidade atípica. Assim, tudo muito novo. Então, eu era mãe de primeira viagem, eu era descobridora, né, de diagnóstico que eu nem sabia como que identificava, mas a mãe, ela tem um instinto que ela sente. Mesmo nunca sendo mãe, eu sabia que aqueles comportamentos do Eduardo era atípico. Então, ora eu sabia o que o meu filho era, mesmo sem o diagnóstico, mesmo sem o papel. E ora eu tentava me convencer de que ele não era, de que era só o tempo dele, como a minha família tentava fazer com que eu acreditasse que era só o tempo dele, que era diferente o tempo dele, mas eu sabia. Algo em mim falava que o Eduardo não era como as outras crianças, né, que eu tinha convívio.
Então, quando se fala assim do luto no autismo, as mães geralmente têm esse luto quando recebem o diagnóstico no papel. E, na verdade, para mim foi diferente. Esse luto eu sofri quando eu comecei a investigar sozinha, quando ninguém acreditava, quando eu tentava me convencer de que ele não era. E é como se, quando fala assim, o luto é como se morresse dentro de você algumas esperanças. É como se cortasse algumas partes da sua vida, porque quando você começa a se acostumar com a ideia de ser mãe, mesmo quando não era uma gestação planejada, esperada, né? Ele foi muito esperado, ele só não foi planejado, mas depois que a gente descobriu, ele foi muito esperado. Então, quando a gente se conforma de que não, tem uma vida aqui, a gente vai ser mãe, a gente começa a imaginar ele falando, as apresentações na escola, os dias das mães, os dias dos pais, né? As fotos que as escolinhas mandam pra gente, deles fantasiados nas datas comemorativas. Então, o autismo, ele te tira tudo isso, sabe? É como se você fosse mãe, mas você não vivesse a maternidade por completo. Então, esse luto que as mães geralmente têm com o papel, né, com o diagnóstico no papel, eu tive muito antes. Eu tive quando ninguém acreditava que o Eduardo era autista, só eu. Quando todo mundo achava que era coisa da minha cabeça, eu estava vivendo o meu luto sozinho. E o papel, na verdade, como eu falei anteriormente, ele foi um alívio, né? O que para algumas mães era luto, para mim era alívio, de que agora com o papel na mão eu ia conseguir dar o suporte que ele precisava, né? Que o plano de saúde me negava. Então ele me trouxe conforto, o papel, né? Foi bem diferente. Eu me deparei com mães gritando, chorando, sabe, naquelas consultas, e eu consolando elas, mas eu tentava fazer elas entender que agora elas iam poder ajudar o filho delas de fato, entende? E hoje eu aceito bem a condição do meu filho, né? A gente vai procurando conhecimento, né? A gente vai estudando, a gente vai se adaptando, a gente vai se reinventando, e o que uma mãe atípica mais sabe fazer nessa vida é se reinventar. Porque ela precisa se reinventar na forma que ela vai viver daqui para frente, ela precisa se reinventar na independência financeira que ela vai ter daqui para frente, porque ela não vai mais poder trabalhar fora, porque ela tem que se dedicar em tempo integral a ele, ela tem que se reinventar na forma de viver em geral, sabe? Ela vai virar uma do lar. Eu sempre trabalhei fora e agora simplesmente eu não posso mais trabalhar fora, né? Então, é aí que entra o suporte do governo, né? Do Estado. Aqui, eu vou interromper o relato de Michele para dizer para você que está ouvindo que ela para de falar dela e do Dudu para falar de todos os benefícios que ele tem direito. A preocupação dela é tão grande e a burocracia é tão complexa que ela gasta grande parte do tempo do áudio explicando toda a assistência que uma criança atípica pode e precisa ter. Além dos direitos, ela resume o calvário que precisou percorrer para que eles fossem assegurados, não só os oferecidos pelo Estado, mas também da constante luta para ter os direitos do plano de saúde garantidos. A título de informação, é importante aqui listar tudo o que a Michele me contou que o Dudu tem direito. É uma série de garantias asseguradas às pessoas com deficiência, entre elas o benefício de prestação continuada, no valor de um salário mínimo mensal, acesso ao cadastro único e acompanhamento pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e também pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, além de gratuidade no transporte urbano, intermunicipal e interestadual para a criança e seu acompanhante. Ela também menciona o direito a benefícios no transporte aéreo, com desconto significativo na passagem do acompanhante, fornecimento de fraldas, leite e medicamentos, inclusive de alto custo, pelo município e pelo Estado, bem como acesso a terapias e atividades como sala sensorial, ecoterapia e natação.
O relato inclui ainda isenções e benefícios tributários, como isenção de IPTU, IPVA, desconto na compra de veículo zero e tarifas mínimas de água e energia elétrica, destacando que muitos desses direitos dependem de informação, trâmites administrativos e avaliação jurídica para sua efetiva manutenção. Então, se você tem interesse e necessidade a esses benefícios porque é responsável por uma pessoa com TEA, é importante se informar sobre os direitos e garantir uma qualidade de vida maior. Voltemos agora ao relato de Michele. Eu acredito que as nossas crianças hoje estão bem assistidas, né? Dependendo da localidade que você morar. Essas isenções é a nível nacional mesmo, não depende de município para município. É só questão de conhecimento mesmo, as pessoas terem acesso ao conhecimento, né? E saber quais são os direitos dela. Nesse momento, eu pergunto para ela como ela se sente sendo uma mãe atípica. É uma montanha-russa, né? Hora a gente se sente acolhida, hora a gente se sente sozinha. Tem hora que a gente duvida do nosso próprio potencial. Tem hora que a gente perde um pouco as esperanças de ter uma vida normal de novo, porque no fundo a gente sabe que a gente nunca mais vai ter uma vida normal. Não sei se você já ouviu falar que o flamingo perde aquela cor salmão ousada dele que ele tem, linda, quando nasce os filhotes, porque o gasto de energia deles, né, das mamães flamingos é tão grande, o gasto de energia delas de correr atrás de comida para eles, porque quando eles nascem eles não se alimentam sozinhos, né? E aí tudo que ela acha, ela quer levar para eles, Aí isso causa um déficit de nutrientes e ela perde toda a cor salmão dela e fica branquinha. Aí quando eles começam a se alimentar sozinhos e ela pode voltar, né, até a vida que ela tinha antes, correr atrás de comida só para ela, aí a cor salmão dela volta. E aí, eu não sei se tem comprovação científica ou se é só uma fábula, né? Mas esse texto diz que assim são as mães. E aí, a comparação diz que quando esses filhos vão crescendo, vão ficando independentes, essas mães podem voltar a viver para elas. Mas no caso das mães atípicas, não. As mães atípicas nunca mais vai ter aquela cor que ela tinha antes. E isso é muito triste, sabe? A gente questiona até Deus, sabe? É pecado, mas a gente pergunta assim, por que comigo, Deus? Eu terminei com o Alex. Quando eu terminei com o Alex, foi porque a gente já estava tendo vida de irmãos há muito tempo, né? Que eu dormia com o Dudu no meu quarto e ele dormia no quarto do Dudu. E aí eu pensava assim, a gente é tão novo, ele principalmente, ele é 9 anos mais novo que eu. Talvez, se outros namorados mais velhos que eu tive no decorrer da minha vida, eu tivesse um filho, não seria um pai que ele é, né? Mesmo tão mais jovem. E eu pensava assim, né? O Alex precisa voltar a viver e eu também preciso voltar a viver, porque eu também sou nova, né? Eu tenho 35 anos. E aí eu achei que essa era a decisão mais assertiva a tomar naquele momento. Assim, em alguns lados ficou mais difícil, porque, por exemplo, ele estaria aqui em casa hoje à noite, e aí ele ia ficar com ele 1 horinha, e aí eu vinha pra sala, e aí eu ia pro quarto, ficava com ele 1 horinha, e ele vinha pra sala, e a gente ia revezando. Mas em outras partes, foi só assim que eu pude voltar a ser eu de novo. São coisas simples, sabe? Hoje eu arrumo meu cabelo novamente, eu faço as minhas unhas, eu coloco os cílios. Quando ele pega o Dudu, eu tomo meu vinho em casa, eu faço as minhas porções, faço uma receita, escuto meus flashbacks e vou dormir. E isso tá fazendo eu me sentir bem de novo. Porque eu tô tendo um tempo de qualidade para mim depois de 6 anos. Ainda não conheci ninguém, ainda há muitos bloqueios e insegurança.
Mas eu creio também que essa hora vai chegar, esse momento vai chegar e eu vou querer ter alguém novamente, né? Ainda não chegou, mas tá tudo muito recente, tem só 5 meses. E eu acho que o que está me fazendo eu sentir viva novamente é eu ter esse tempo de qualidade comigo mesmo. E quando o Alex pega ele no final de semana, eu consigo respirar, sabe? Porque como o Alex sempre foi um pai e mãe muito presente, ele sabe exatamente o que fazer, quando fazer, ele sabe tudo sobre o Eduardo, né? Eu ainda não saí, eu ainda não fiz novas amizades, mas eu tenho essa vontade de ver gente nova, só que eu tô com algumas inseguranças, alguns bloqueios, sabe? Assim, de pensar que a minha vida é muito pesada para eu pôr alguém nela, né? Tipo assim, o Eduardo é a minha missão, né? Como que eu vou inserir isso na vida de outra pessoa? Embora eu saiba que isso não é uma escolha minha, isso é uma escolha da pessoa, né? Se um dia ela aparecer, né? Há uma coragem silenciosa no relato de Michele, uma força que não grita, mas sustenta dias inteiros. Sua história revela a maternidade como travessia, feita de lutos que não se anunciam, de batalhas invisíveis, de reinvenções diárias que exigem mais do que o amor. Exigem presença e lucidez. Entre laudos, negativas, medos e pequenas vitórias, ela aprende a respirar nos intervalos, a existir para além do cuidado, sem jamais abandonar o filho que é sua missão e também o seu espelho. Michele nos lembra que há mães que seguem mesmo quando perdem a cor, e que ainda assim continuam belas, não pela leveza, mas pela profundidade de quem aprendeu a viver com o coração sempre em vigília, e ainda assim, escolhe não desistir de si. Nesse episódio, o roteiro é meu, Leandro Negreiros, elaborado a partir do áudio que recebi da Michele. O conteúdo é do canal de podcast Palavra Narrada. A produção foi realizada pela Fábrica de Podcast. A Isabela Martins é responsável pela social media do Palavra Narrada. No próximo episódio, conheça Zabelinha, a dona de uma cachoeira. Acompanhe os perfis do Palavra Narrada no Instagram, no YouTube, no Spotify e também no TikTok. Curta, comente e compartilhe os conteúdos. Assim essa e muitas outras histórias podem chegar a muito mais gente. Obrigado. Esse foi o episódio de hoje do De 15 em 15, o podcast que traz um episódio a cada 15 dias com duração de 15 minutos. Daqui a 15 dias eu volto para contar uma nova história, porque toda vida merece ser contada.